Olá, meus amigos, essa é a aula de número 4 sobre patogenesia e operacionalidade. É preciso ficar bem claro que patogenesia é um processo de investigação científica para se conhecer as propriedades, os efeitos patogenésicos da substância em pessoas sadias. Hahnemann teve a iniciativa de acrescentar a esses dados o material existente na literatura a respeito das intoxicações voluntárias ou acidentais. Esse material proporciona informações muito interessantes que nós chamamos de efeitos patogenésicos, são efeitos raros, estranhos e peculiares daquela substância. Ao mesmo tempo, algumas substâncias proporcionam também o aparecimento de efeitos repetitivos, que aparecem com uma frequência grande, num número significativo de experimentadores, e isso forma a primeira massa de informação que constitui como uma doença da substância. E permite o uso terapêutico focado nessas informações apenas. Isso é um resíduo da visão reducionista de aplicar a substância baseada em poucas informações experimentais. No entanto, tem a sua utilidade, tem o seu valor, por exemplo, arnica para hematomas, cântares para queimaduras, quina para malária e assim sucessivamente uma série de substâncias. Por corresponder a parte dessas informações obtidas na patogenesia ou nas intoxicações da literatura, você tem um material aí para usar de forma específica, mas o principal objetivo da patogenesia é encontrar aqueles efeitos mais raros, as modalidades assim, mais diferentes, mais estranhas, que permitem a associação com a pessoa. Essa substância ela tem características muito próprias e permitem o seu uso baseado na pessoa, e com isso espera-se que a resposta seja global no paciente. A partir daqui nós podemos falar um pouco sobre diluição. Hahnemann trabalhou muito com substâncias em diluições ponderais ou triturações. E mesmo assim obteve informações, obteve dados patogenésicos muito peculiares e muito úteis para o tratamento da pessoa como um todo. Dessa forma, nós podemos considerar a hipótese que o medicamento homeopático, ainda em doses ponderais, tenha potencial para atuar no indivíduo como um todo. Um aforismo que é antigo na literatura que diz assim: quando o paciente é sensível a uma substância, ele o é em qualquer dinamização. Então, com isso, nós já estamos colocando que a diluição não é uma coisa tão fundamental para a homeopatia. Em relação à patogenesia, nós devemos trabalhar com substância em diluições mais altas, tipo C12 para cima, porque inclusive aumenta a chance de você poder associar os possíveis efeitos à substância. Uma outra coisa importante é fazer o treinamento do experimentador. Ele vai primeiro passar por um período de autoobservação, de usar substâncias sabendo o nome. Depois ele vai começar a trabalhar em sistema de duplo cego e por aí. Mas esse período de treinamento é fundamental para que ele seja capaz de identificar os efeitos patogenésicos, que na verdade eu comparo a um relâmpago no meio de uma multidão de outros efeitos que são repetitivos, que são de baixa hierarquia, mas o efeito patogenésico chama muito a atenção porque ele brilha, ele é fugaz, ele é raro, ele é diferente às vezes em relação a cada experimentador e, no entanto, ele contribui muitíssimo para o emprego da substância voltada para o quadro geral do paciente. Então daí nós passamos para outros tópicos. Primeiro, evitar a supervalorização do protocolo de pesquisa, porque isso inibe o experimentador. É preciso que haja uma relação boa, uma relação de parceria entre o supervisor e o experimentador, e não de desconfiança. O principal objetivo que nós temos na patogenesia é observar o aparecimento de efeitos
peculiares e esses efeitos precisam de ter controle, sim. Mas o principal controle começa não aceitando a inclusão de efeitos que já foram apresentados pelo experimentador em alguma outra ocasião. Esse tipo de efeito não cabe registrar na patogenesia. É preferível você ter uma patogenesia com poucos dados, mas bem peculiares e que formem um conjunto coeso, consistente, do que muita informação e sem nada peculiar. Também temos que levar em conta que o controle do relato do efeito, que deve ser o mais sintético possível, evitando muito mesmo o experimentador efetuar algum comentário em relação ao que ele sentiu, ao que ele percebeu. A matéria médica pura significa registro dos dados na sua pureza, sem antecedentes e sem desdobramentos. É isso que é o relâmpago. Finalmente, como controle do valor da patogenesia, nós temos que destacar o método de estudo de matéria médica. Então vamos assim, patogenesia é o relato de todos os dados da experimentação. Quando o material é trabalhado, é distribuído, é agrupado de alguma forma em mente, generalidades, capítulos, etc., esse material passa a se chamar matéria médica. Se depois acrescentam-se dados provenientes da experiência clínica, então isso é uma matéria médica clínica, que pode ser mista, como o caso do Hering. Então temos o estudo da matéria médica, que se proporcionar uma conclusão amarrando os dados mais peculiares é muito útil. Você pode até colocar algum ou outro que não esteja nesse eixo dos dados peculiares em observação para futura exclusão ou inclusão, e também os casos clínicos, que vale a pena observar o seguinte: eles representam uma contribuição, mas é uma ilustração de uma das possibilidades do tema se revelar. Eu comparo como uma orquestra quando vários instrumentistas estão executando uma mesma sinfonia. É muito interessante. Entretanto, varia muito se é um piano, um violino, um saxofone, uma flauta ou qualquer outro instrumento. O paciente vai mostrar então sinais em diferentes lugares, em diferentes momentos. Não existe uma expressão universal da patogenesia. Na verdade, a patogenesia também não é a expressão absoluta daquele tema. É o que foi possível com aquela amostra de experimentadores coletar de informação a respeito daquela substância. Ou seja, o nosso método de estudo de matéria médica deve oferecer uma conclusão que aquele tema tem um potencial de ser encontrado em diferentes maneiras dentro de um espectro. E é isso que transforma o nosso trabalho num grande desafio. No próximo vídeo continuaremos ainda dentro desse tema, patogenesia e operacionalidade. Muito obrigado, um abraço e até breve.